Dois guerreiros implacáveis. Dois mestres da lâmina que definiram suas próprias regras de combate. Frente a frente em um duelo que desafia a lógica dos seus universos. De um lado, o Rei das Maldições. A calamidade antiga que caminha novamente sobre a Terra. O Senhor Absoluto da Energia Amaldiçoada. Ryomen Sukuna. Do outro, o Caçador de Piratas do Bando do Chapéu de Palha. O mestre do estilo de 3 espadas que prometeu se tornar o maior espadachim do mundo. Roronoa Zoro. Esta não é apenas uma luta de esgrima. É um choque de conceitos, a manipulação invisível e sádica da realidade contra a força bruta espiritual do Aki. Hoje, vamos analisar cada detalhe, cada técnica e cada feito baseado estritamente no cânone dos mangás, para responder a pergunta que quebra a internet. Quem sairia vivo desse duelo mortal? Ryomen Sukuna não é apenas um feiticeiro. Ele é a própria definição de desastre natural ambulante. Seu controle sobre a energia amaldiçoada é incomparável, possuindo reservas massivas e uma eficiência que assusta até os feiticeiros de nível especial. Ao longo de Jujutsu Kaisen, ele demonstrou capacidades aterradoras. Seu arsenal ofensivo principal são as técnicas de Smantle e Cleave, slashes invisíveis que cortam a realidade. Cleave é particularmente mortal, pois ajusta sua força à resistência do alvo para garantir um corte fatal. Seus feitos de combate baseados no cânone são lendários. Em Shibuya, Sukuna incinerou o poderoso jogo e derrotou a adaptação do General Divino Mahoraga. Sua velocidade é suficiente para superar feiticeiros de elite e reagir a ataques supersônicos sem esforço. Mas seu verdadeiro trunfo é a expansão de domínio, Santuário Malévolo. Diferente de outros domínios, o de Sukuna é uma obra-prima sem barreiras, com um raio de ação de até 200 metros. Dentro dessa área, Desmantle e Cleave são aplicados incessantemente e automaticamente em tudo que possui e não possui energia amaldiçoada, pulverizando cidades inteiras em segundos. Sua durabilidade é absurda, complementada pela técnica amaldiçoada reversa, que lhe permite regenerar membros inteiros instantaneamente. No entanto, sua maior limitação é a dependência de um receptáculo, atualmente Megumi Fushiguro, e a necessidade de tempo para curar sua técnica amaldiçoada após usar a expansão de domínio. Roronoa Zoro não é apenas um espadachim. Ele é a personificação da força de vontade e da resistência humana levada ao extremo. Mestre do Santoril, estilo de 3 espadas, Zoro treinou sua força física a níveis sobre-humanos, capaz de levantar prédios e cortar montanhas. Seus feitos de combate em One Piece redefiniram o que significa poder bruto. Ele dominou o Aki do armamento a um nível avançado, criando uma armadura invisível que endurece suas espadas e seu corpo acima de qualquer aço. Durante o arco de Wano, Zoro demonstrou força suficiente para cortar o braço de Pika, que tinha o tamanho de uma montanha, e bloqueou, por alguns segundos, um ataque combinado dos Yonkou Kaido e Big Mom, um feito que teria matado a maioria dos personagens da obra. Mas em sua luta contra King, Zoro despertou sua habilidade mais perigosa, o Aki do Conquistador Avançado. Ao infundir esse Aki em suas técnicas de Santoril, especificamente no estilo Rei do Inferno, e usando a espada Ema, Zoro alcançou um patamar de poder ofensivo capaz de ferir gravemente e deixar uma cicatriz permanente em Kaido, a criatura mais forte do mundo. Seus feitos de velocidade são cruciais. Ele foi capaz de interceptar ataques na velocidade do relâmpago e desviou de lasers de pacifistas. Além disso, sua resistência à dor é lendária, sobrevivendo a ferimentos que matariam um humano comum várias vezes. A maior fraqueza de Zoro é sua total falta de senso de direção e sua dependência do Aki do armamento, para se defender de ataques amaldiçoados e invisíveis, que ele não consegue prever com o Aki da observação. A batalha começa em um cenário de destruição urbana desolada, onde as ruínas de Shibuya encontram as docas abandonadas de Wano. Ryomen Sukuna não perde tempo. Com um sorriso sádico, ele lança Desmantle invisíveis em sequência. O caçador de piratas reage instantaneamente. Usando seu Haki da observação, Zoro percebe a distorção no ar e defende-se usando o Santoril com o Haki do armamento avançado. Os lashes de Sukuna colidem com o aço endurecido, criando faíscas que iluminam a escuridão. Zoro avança em uma velocidade que surpreende o Rei das Maldições, desferindo um Purgator Onigiri carregado de Haki. Sukuna desvia por milímetros e contra-ataca com Cleave e a queima-roupa.
Percebendo que a resistência de Zoro com Haki é problemática, Sukuna decide encerrar o duelo. Expansão de domínio, Santuário Malévolo. O céu fica escuro e o santuário surge atrás de Sukuna. Um ataque incessante e invisível começa a bombardear Zoro de todas as direções. Zoro é forçado a usar seu Haki do armamento no limite máximo para criar uma bolha defensiva absoluta. Pela primeira vez em muito tempo, Sukuna fica impressionado. Sua vontade é forte, mas isso não é suficiente contra a realidade. Com a Ema absorvendo seu Haki do Conquistador avançado, Zoro prepara sua técnica final no estilo Rei do Inferno. Santoryu Ouji, Sanzen Sekai, Rei do Inferno. Zoro corta através do próprio fluxo de desmantle invisíveis dentro do domínio. O ataque de Zoro é tão poderoso que atravessa as defesas físicas de Sukuna e causa um corte profundo em seu peito, um ferimento que Sukuna não consegue regenerar instantaneamente devido à queima de sua técnica amaldiçoada após o domínio. Sukuna cospe sangue, mas o domínio continua ativo. Exausto e com o Haki esgotado, Zoro cai de joelhos dentro do Santuário Malévolo. O ataque contínuo de slashes invisíveis finalmente sobrepuja sua resistência. O caçador de piratas cai. Sukuna permanece de pé. O vencedor definitivo é o Ryomen Sukuna. Quer entender o porquê? A resposta está na magnitude das fontes de poder e na escala de Axe conceitual. Roronoa Zoro é um espadachim supremo de força física e Haki planetário. Ele cortou montanhas e feriu um Yonkou. No entanto, Sukuna lida com manipulação da realidade e invisibilidade conceitual. Enquanto o Haki do armamento avançado de Zoro poderia protegê-lo de desmantle temporariamente, a expansão de domínio de Sukuna aplica desmantle e cleave de forma contínua, onipresente e invisível dentro de um raio de 200 metros. Haki não é infinito. Zoro acabaria esgotando seu Haki defendendo-se de um ataque que não para, enquanto Sukuna pode manter o domínio ativo e usar técnica amaldiçoada reversa para se curar. Mas o caçador de piratas não sairia de mãos vazias. Em um cenário de 10 combates, Roronoa Zoro venceria 4 lutas. E o porquê é simples. Zoro ganharia os confrontos onde conseguisse encurtar a distância imediatamente e usar seu Haki do Conquistador avançado antes que Sukuna ative seu Santuário Malévolo. Se Zoro conseguir acertar um Santoryu Ouji, Sanzen Sekai, Rei do Inferno limpo no pescoço de Sukuna logo no primeiro segundo de combate, a regeneração de Sukuna não seria rápida o suficiente para evitar a decapitação. Ele vence quando consegue abusar de sua força bruta espiritual e Haki avançado sem deixar Sukuna sequer tocar em seu domínio. E você? Concorda com esse resultado ou acha que o Haki do Conquistador avançado do Rei do Inferno seria o suficiente para cortar a alma do Rei das Maldições em todos os confrontos? Deixe sua opinião detalhada nos comentários, baseada nos fatos das obras. Se você curtiu esse duelo supremo entre Jujutsu Kaisen e One Piece e essa análise detalhada, não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais fãs que amam essas batalhas épicas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas batalhas conceituais e nos acompanhe para mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!